meu colega Gelda e eu resolvemos falar sobre o índio como elemento formador da população brasileira. Para isso, nós nos inspiramos no vídeo que o professor nos enviou chamado Iracema. Iracema é um livro, uma obra, né, do romancista cearense José de Alencar, natural aqui de Messejana, e que talvez tenha sido um dos maiores romancistas do Brasil. Esse livro ele foi publicado em 1865 e nós estávamos aquele ano há poucos anos após a independência, né, do Brasil. Então nós vivíamos uma onda, como é que a gente pode falar, nacionalista, né, o nacionalismo. E José de Alencar construiu uma narrativa no seu livro, uma de origem até, pode dizer, mítica, né? Construiu a história dos principais elementos formadores do nosso povo, né? Na visão dele, que seria o português, né? Na pessoa de Martim, e da Índia Iracema. Nessa obra, ele tenta tornar esses personagens como heróis, né? E nos mostrando assim a importância da miscigenação do índio com o português, e nos mostrando que esse sim seria o brasileiro legítimo, né? A miscigenação entre o português e o índio. Não só nessa obra Iracema, mas em outras, como o Guarani. Complementando a fala da minha colega, nós escolhemos a turma do primeiro ano do ensino médio para trabalhar o índio na colonização na América Portuguesa. O primeiro tópico, nós vamos abordar sobre o índio, o seu trabalho, e o índio dentro da estrutura dele da colônia, né? E as leis que regiam para o índio dentro da colônia, né? No segundo momento, a questão de como conseguir esses cativos indígenas se dariam de 3 maneiras dentro da legislação local, que seria o resgate. O que é o resgate? O resgate é quando o índio ele já tem outro cativo, ele já é dono de um outro índio, né? E ele trocava por mercadorias. Então, assim se daria a aquisição através do resgate. O segundo momento seria através dos cativeiros, dos cativos, né? Que seriam índios de guerras justas, essas guerras que eram reconhecidas pelo governo, e aí sim esses índios poderiam ser comercializados. O terceiro momento seria os índios de deslocação. Eram índios que eram forçados a sua deslocação dentro das próprias colônias portuguesas, né, para outros estados forçadamente. Esse era o segundo momento de aquisição, terceiro momento de aquisição desses índios. Agora nós vamos falar sobre as problemáticas do índio na colonização. A primeira problemática que eu vou abordar foi a questão das epidemias. Foram as doenças que os europeus trouxeram quando chegaram e que os índios não tinham um sistema imunológico forte, para uma resistência para lidar com essas doenças. Então, muitos indígenas acabaram perecendo ao longo desse processo, né? E fazendo, assim, um certo enfraquecimento da sua mão de obra, porque a perda deles eram de montes, eles não tinham resistência a essas doenças, a gripe, principalmente, que era uma novidade para eles. No segundo momento, a gente vai tratar sobre a questão das obras, né? Eles tinham devido, né?
não vou dizer o costume, mas eles não tinham esse tratado para lidar com a infraestrutura, com barragens, estradas. Então, assim, obras acabavam se tornando faraônicas, demoravam meses, anos para se construir. E então a mão de obra deles se tornava um pouco mais lenta em relação à mão de obra africana. No terceiro momento, nós vamos ter a questão deles perderem o seu espaço na questão que é um certo declínio, né? Religiosidade do indígena, né, na colônia. É a chegada dos jesuítas, que eles vão, segundo Alencar, ficar horrorizados como eles vão ver a estrutura de como é tratado esse indígena nas colônias, e eles vêm para desconstruir esse pensamento arcaico do seu senhor, né? Que é a questão do índio não ter direito à catequização, de não ter direito, né, a ter esse amparo religioso, né? Não só o índio, mas como também o africano. Também a questão do casamento, a regularização do casamento, porque ali o seu senhor tinha medo de quando esses cativos casassem, fossem forros, né? Fossem livres, aí a igreja vem lá, os jesuítas, não é assim não. Eles vão continuar cativos, eles podem casar, eles podem ser catequizados, que eles vão casar. Que inclusive os alojamentos, né, que tinham seus senhores tinham seus cativos, né, os engenhos, eles, para ser legalizados, tinham que ter esse passado da catequização perante a colônia, né, segundo seus regimentos. Então, para ser um engenho ou uma produção legal, esses cativos tinham que ser catequizados. Como eu falei no primeiro tópico, né, esses índios eles tinham leis que regiam ele dentro da colônia e eles estavam amparados, de certa forma, para o trabalho legal, né? Ele tinha uma certa legalidade dentro de como eles trabalhavam, eles recebiam salários. E esses índios, como eu disse, eles estavam espalhados, né, para o trabalho em diversas regiões do país, como no Grão-Pará, na província do Grão-Pará, como no Maranhão, como pelo Sertão, como lá para São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde vai ter vários registros de muitos índios, mais de 49, 60 mil índios foram capturados, que vai se dar através do tráfico indígena, né, de regiões para serem vendidos, para suprir a necessidade desse trabalho, né, onde os maiores registros de mão de obra, né, se vai dar na província do Grão-Pará e Maranhão, então a gente vai encontrar essa mão de obra trabalhando, né, como eu já disse, nas plantações, na construção civil, na estruturação da colônia em si. O nosso último tópico, ele vai falar sobre agora a influência, né, os conflitos que tiveram os indígenas com os europeus, ou então vamos ali falar sobre a invasão dos holandeses, né, ali por Recife, Olinda, que eles vão ali se juntar com os índios, assim como os portugueses também vão. E aí essa disputa por território, que também o indígena ele entra nessa disputa, né, fazendo aliança às vezes com seu inimigo para derrubar o seu outro inimigo também, e aí vai se dar esses conflitos territoriais, esses conflitos étnicos, territoriais também, né, que é essa questão aí de cada um tinha seu interesse, né, de dominação, e aí eles acabavam se unindo, né, gerando esses conflitos aí geográficos.